Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de biofísica. E hoje nós iremos trabalhar com base biofísica dos exames de radiologia. A gente começou na semana passada falando um pouco do exame de radiografia convencional, onde a gente abordou a emissão dos feixes de raio-x e nós contextualizamos com os meninos do grupo do PET, tá? Da Liga do PET. E hoje nós iremos trabalhar com tomografia computadorizada, sendo que nós teremos 3 blocos. O primeiro será com tomografia computadorizada, mas nós teremos também um bloco da medicina nuclear, falando um pouco do PET e do SPECT, e também da ressonância magnética nuclear, que vai ser importante também para a gente analisar alguns métodos de diagnóstico, tá bom? Bem, a gente vai começar a falar da tomografia, porque foi um exame que surgiu da necessidade. Ele surgiu em 1972, a partir de Roosevelt. Ele sentiu a necessidade de se ter um método que pudesse adentrar um pouco mais nas condições e nas alterações patológicas do paciente quando ele sofresse uma determinada lesão. Então, ele viu que o exame da radiografia convencional não era tão interessante para avaliar essas patologias, evidenciar, na verdade, essas patologias. Então, acabou-se fazendo uso do tomógrafo para poder sanar essa dificuldade. Então, a tomografia é um exame que você acaba tendo uma fácil manipulação, execução dele. É um exame que não é invasivo, é um exame que acaba não causando incômodo ao seu paciente. Você não precisa que esse paciente ele seja internado para que seja realizado a tomografia. E ela apresenta uma melhor definição das estruturas anatômicas e por isso acaba sendo melhor do que a própria radiologia convencional e também a ultrassonografia. Isso é importante, já que a gente vai trabalhar também com os outros exames de imageamento, que a gente relembre, na verdade, o que a gente estudou na aula anterior. A gente falou do espectro eletromagnético e a gente falou do diferente comprimento de ondas a qual esse espectro ele pertence. Então, a gente falou que existem comprimentos de ondas de baixa frequência, né, de baixa energia, né, e a gente tem também comprimento de onda com energia bastante elevada e com frequências também bastante elevadas. Isso faz com que nós tenhamos 2 tipos de radiação que seja emitida a partir desses comprimentos, as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. Preciso falar, né, novamente, que quando a gente fala de energia de radiação, é algo que irradia, né? Então, é algo que é emitido, né? É ejetado ou não, mas que é algo que irradia, é algo que mexe com a excitabilidade do átomo. Então, se o átomo ele é excitado, ele muda, ele tem alteração conformacional. Esse átomo, uma vez excitado, se ele chegar a uma energia suficiente para poder arrancá-lo, essa energia ela tem que ser superior a 15 eletronvolts. Então, eu digo que esse átomo ele está na sua forma ionizada. Então, eu chamo isso de uma radiação ionizante. E essa radiação ionizante é predominante daqueles elementos que vão estar presentes no comprimento de onda mais elevado, né? E além do comprimento de onda mais elevado, eu vou ter uma alta energia e frequências também elevadas. Eu quero colocar aqui para vocês que existe uma coisa interessante, é que tanto essas energias ionizantes que emitem, né, radiação, e essa radiação ela pode ser prejudicial, essa mesma energia ela pode ser utilizada para fins tanto de diagnóstico quanto de terapêutico. Então, por exemplo, as energias radioativas ionizantes, como por exemplo as energias do tipo X, né, que são radiações do tipo X que são fabricadas de forma artificial. Elas podem ser utilizadas com princípio e fins de diagnóstico, como no caso da radiografia convencional e como no caso também da tomografia, né? Que é o que a gente está estudando agora. Mas a gente também pode fazer o uso de PET e SPECT, tá? PET e SPECT, que a gente vai utilizar partículas gama, a gente pode utilizar também como se diz, emissão de radiação do tipo beta para poder trabalhar e analisar. Por outro lado, a gente tem também as radiações do tipo não ionizantes, que o átomo ele não é arrancado, o elétron do átomo não é arrancado, nem tampouco é ejetado, mas também tem uma importância muito grande. Então, essas energias de baixos comprimentos de onda acabam sendo importantes também, como por exemplo, quando o átomo ele tem movimento de spin, né, movimento de rotação em torno de si mesmo, ele acaba emitindo
posições que a gente pode detectar através de ondas de rádio de baixa frequência uma característica metabólica daquele paciente, né, da célula daquele paciente. E a gente tem também outros exames que a gente pode utilizar, fazer uso do infravermelho, por exemplo, ou fazer uso da tetrahertz, que a gente pode utilizar os screens, que podem avaliar, por exemplo, mecanismos inflamatórios, torções, lesões que o paciente possa sofrer. Bem, a tomografia, ela permite o estudo de estruturas que são localizadas no interior do corpo, né, que geralmente vão estar situadas em um plano diverso, sem que haja a superposição de imagem na geração da imagem final, como acontecia na radiografia convencional. A radiografia, ela surge da necessidade... Bem, o princípio de funcionamento... Bom, então quando você realiza a imagem de tomografia, ela pode ser obtida em dois planos básicos. O primeiro plano é o plano... Bem, conforme foi passando o tempo, foram surgindo várias gerações de tomógrafo, né, que representavam avanços tecnológicos que visavam melhorar a qualidade da imagem, reduzir o tempo do exame, aumentar a eficiência do processo. E a geração desses tomógrafos, eles foram classificados de acordo com a tecnologia utilizada no feixe do raio-x, de acordo com o tipo de movimento e de número de detectores também. E aí a gente tem hoje em dia 5 gerações de tomógrafos. A primeira geração, que é essa que eu estou mostrando para vocês com essa animação, que está disponibilizada nesse site aqui, ela nos mostra que você vai ter um feixe em forma de lápis. Veja bem que você tem a fonte de raio-x emitindo essa incidência de fonte ionizante, né, em alta potência, e o detector que reconhece é um detector em forma de lápis, tá? Você vê que o formato é em formato de lápis também. Você vai ter um movimento de translação e de rotação, tá certo? E os cortes, eles são realizados em aproximadamente 5 minutos. Então, você tem um tempo bastante demorado para a execução dos cortes e finalização do trabalho. Aí, com isso, necessidade do segundo detector. Esse segundo detector é um detector que agora você observa que os raios que estão sendo emitidos e os detectores, eles acabam não sendo mais no formato de lápis como antes, e sim no formato de leque, né? Então você tem uma geração onde você tem uma rotação contínua, né? E você tem detectores no formato de leque, né? O movimento também continua sendo um aumento de trânsito. E aí você tem o terceiro conector, a terceira geração, e nessa terceira geração você tem feixe de leques de forma contínua, né? Agora você forma um anel fixo de detectores. Observe que você tem um anel ao redor desse detector aí, passando por cima do seu... E aí você tem a quarta geração, já que a quarta geração, o feixe em forma de leque, você tem agora o anel completamente formado e fixo nesse detector, tá certo? E você tem um movimento de rotação estacionária, né, que ajuda a você perpassar, os raios, eles perpassam várias vezes no paciente, facilitando o corte, melhorando a qualidade do corte e aumentando o índice de procura, né, de varredura, na verdade, de você detectar algo que possa estar ali alterado naquela região do paciente. Já na quinta geração, você tem feixes de elétrons que são defletidos magneticamente, tá? E esses feixes de elétron com esses tubos de raio-x estacionários e esses detectores também estacionários, eles são ideais para os exames cardíacos, aqueles exames cardiológicos que são rápidos, né? Esse tomógrafo do tipo helicoidal, ele sucedeu à quarta geração. Ele vai estar associado à tecnologia que nós chamamos de Slip Rig, que permitiu a rotação contínua do tubo no momento em que ele se desloca simultaneamente da mesa. Então, você vai ter cortes tomográficos obtidos com o movimento dessa mesa, de forma que as fatias elas não são necessariamente planas, mas na forma de hélices, enquanto que o método de aquisição ele se assemelha a um modelo espiral, tá certo? Esse aí é um sistema computacional moderno, ele é o mais potente, ele se viu como base para que os métodos ele ganhassem mais agilidade, ele acabou se tornando possível, por exemplo, a realização de crânios em menos de 20 segundos, enquanto que o aparelho que você utilizava para a terceira geração, o tempo médio era de cerca de 3 minutos. É um sistema, como eu falei para vocês, um sistema helicoidal, tá certo? Então, por causa desse novo parâmetro de tomógrafo que é utilizado, surgiu-se então novos conceitos, e esses conceitos então foram introduzidos, e com isso a gente destaca 3 conceitos que são importantes nesse sentido aí, que é a revolução, o pitch e a interpolação, tá certo? A revolução, ela vai compreender o giro de 360 graus do conjunto dos tubos de detectores, o tempo de aquisição dos cortes, ele acaba
Então, para realizar o método de aquisição corte a corte e volumétrica, o paciente, ele entra na mesa, né? Aí tem os aparelhos, o paciente, então, ele começa a entrar no equipamento, e aí você tem um cabeçote que vai girar 360 graus, ele vai fazer o corte. Aí o que acontece? Ele termina de fazer o giro dele, a mesa, ela entra mais um pouco, o cabeçote ele gira novamente 360 graus e faz mais um corte, e assim sucessivamente, até fazer todos os cortes necessários para que tenhamos a aquisição da imagem de forma corte a corte e de forma volumétrica. Então, e a gente tem vantagens desse sistema helicoidal, né? O exame acaba sendo um pouco mais rápido, um pouco, né? Pronto, então nós finalizamos as gerações e dentro dessa perspectiva de podermos aumentar ainda mais a capacidade de obtenção de cortes por unidade de tempo, surgem os equipamentos helicoidais de tecnologia multi-slice, né? Que é aquela tecnologia onde você tem múltiplos cortes acontecendo ao mesmo tempo. Então, esses equipamentos, eles acabam apresentando conjuntos de detectores que vão ser pareados de forma a tornar cada vez mais possível a aquisição simultânea de vários cortes, tá certo? E aí, no mercado, você tem aí disponível a obtenção de tomógrafos com modelos que vão permitir a obtenção de 4 a 12 cortes por revolução. A cada ciclo completo dessa rotação de tubo ou de revolução, a gente pode optar por aquisições de um ou tantos cortes quanto permitir os detectores que estão presentes aí no mercado. Esses tomógrafos do tipo multi-slices, eles trabalham com várias coroas de detectores pareados, e aí eles podem ou não apresentar as mesmas dimensões. Vale ressaltar que uma das características notáveis desse multi-slice está relacionada à velocidade com que o conjunto desses tubos de detector gira no interior da gate. Então, alguns equipamentos a gente vai ter revoluções que vão gerar cortes de aproximadamente 0,5 segundos. Então, isso é fantástico. E esse tempo, né, reduzido, ele permite o estudo da tomografia com a sincronização cardíaca. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer dentro desse contexto, tá? Então, a obtenção de imagens, né? Quais seriam as vantagens desse tipo de tomografia, né? A tomografia do tipo multi-slice, né? A vantagem é a maior distinção entre os tecidos, você pode cobrir extensas seções no corpo do seu paciente em um único exame, né? Você pode combinar um ou dois exames, você pode fazer estudo de fatias de seções transversais no corpo daquele paciente, e a desvantagem é porque você tem um número maior de radiação ionizante sendo incidida no corpo daquele paciente, e muitas das vezes o uso do contraste ele acaba causando reações alérgicas em aproximadamente 10% dos casos de pacientes que sofreram e fizeram multislice. Então, é importante que a gente tenha essa relação também custo-benefício do paciente dentro desse contexto aí do multislice. Também a gente para pensar na questão da necessidade, né, da prioridade, se realmente importante se realizar esse exame quando comparado com a tomografia de quinta geração. Deixa eu chamar a atenção de vocês para uma coisa importante que eu falei Bem, então, para a gente poder entender mais um pouco a formação da imagem, a gente recorre aí o exame que é chamado de tomograma, tá certo? No exame de tomograma, primeiro a gente vai tentar entender como é que esse computador ele trabalha com a imagem, formando os diferentes tipos de coloração de nível de cinza. Isso é feito por milhares de pontos, então, assim como ocorre na televisão, assim como ocorre no celular, a imagem obtida a partir do corte anatômico é uma realidade de conjunto de pontos de tons diferentes e como funciona como se a imagem ela fosse dividida em uma matriz com N de pontos. Então, aqui é uma matriz, tá? Esse elemento aqui. Deixa eu só pegar aqui minha coisa aqui. E veja que como por matriz, a gente vai entender como um arranjo que vai existir entre linhas e colunas, como estão sendo mostradas aqui, tá certo? A gente vai ter a imagem tomográfica, né? E a gente vê isso nitidamente aqui, ó. Quando a gente aumenta o número de pixels, você saiu de 80 para 80 para 512 para 512, aqui você tem uma imagem meio que distorcida, né? Enquanto que no embaixo você tem a imagem perfeita. Todos os detalhes você consegue ver, porque você tem um aumento do número de pixels e de voxels sendo apresentados ali, certo? O legal é que o trabalho do equipamento tomográfico, né, juntamente com o computador, vai definir de forma direta o valor da densidade daquela pequena porção do tecido humano em que cada um destes
pontos está representado. Então, se houver uma mínima diferença de densidade entre dois pontos consecutivos, então eu vou ter, o computador ele vai atribuir um tom de cinza diferente para cada tipo de ponto. Isso vai resultar no contraste que vai levar ao diagnóstico médico. Então, como as partes anatômicas elas possuem densidades distintas, então, dependendo das células que vão compô-la, o que vai acontecer? As informações da densidade elas acabam formando imagens que, na tela, elas desenham as várias anatomias do corpo humano. Então, para a gente poder descobrir o valor da densidade de cada ponto inferior ao corpo humano, o tomógrafo ele vai realizar a medição de atenuação da radiação do corpo humano e aí ele vai provocar um feixe de raio-x, entendeu? Então, quando você tem a atenuação, ela vai ser realizada por todo o corpo. Então, vai ser necessário que a gente faça várias exposições de diferentes ângulos para que a partir daí você consiga detectar realmente qual é a intensidade e qual é o pixel que vai representar aquela intensidade, entende? Então, como é que esse coeficiente de atenuação ele vai nos ajudar a entender qual é a imagem, qual é o tecido ou qual é o artefato que ali está? Então, a gente tem a imagem de tomografia computadorizada, ela é formada através da combinação dos raios-x e do sistema computacional, que então processa essa atenuação de feixes de raio-x pelos diferentes tecidos do corpo. Então, você tem uma escala, essa escala é chamada de escala de atenuação, e essa escala foi criada por um físico chamado Rosfeld, e Rosfeld ele diz que essa escala ela acaba quantificando essa atenuação, então ela permite a diferenciação entre os tecidos com base em diferentes densidades, ou seja, ela quantifica a atenuação do feixe de raio-x para após atravessar o corpo do indivíduo. Então, a escala de Rosfeld, ela vai nos mostrar, porque eu engasguei na hora que eu falei Rosfeld, mas tá tudo certo aqui. Então, a gente pode ter essa escala atribuindo valores numéricos aos diferentes tons de cinzas, como vocês podem ver aqui. A gente tem tons de cinza mais escuros até os tons de cinzas mais claros. E a gente tem aqui a escala que ele aderiu, e você vai ver que alguns elementos, como por exemplo a água, ele tem uma escala com valor igual a zero, tá certo? Então, a gente tem escalas aqui, por exemplo, zero de Rutherford, quando você está convertendo a água, você vê que ela está nesse intermediário aqui, tá bom? Mas, você observa o ar, por exemplo, ele é atribuído valores a ele de menos 1000 Rutherford, tá certo? Enquanto que outros elementos, como, por exemplo, substâncias sólidas, como substância branca, substâncias líquido, né, a sangue, coágulo, eles vão ter um valor na escala que vai variar aí de mais de 1000 Rutherford, tá bom? Então, e esses valores aí na escala acaba permitindo com que nós tenhamos a diferenciação dos tecidos com base nas suas densidades, e isso acaba sendo fundamental para a gente poder fechar um diagnóstico médico, tá certo? E ele também acaba sendo importante para a gente poder avaliar a técnica, avaliar na verdade não, na verdade para a gente poder utilizar a técnica de janelamento para poder a gente ajustar os contrastes, porque, por exemplo, tudo que for menos 1000 Rutherford, né, Hausfeld, a gente pode classificar como A, mas quando a gente vai mexendo aqui na técnica de janelamento, a gente pode ver que nem tudo que clareia, né, pode ser realmente osso, né? Então, e tudo que for escuro talvez não seja A, né? Pode só ser algum edema, alguma coisa que a gente vai detectar no exame de tomografia. E essa metodologia, essa escala, ela vai nos permitir avançar nesse sentido, para a gente poder identificar as alterações que possam ocorrer nos exames de tomografia do seu paciente, tá certo? Então, o que acontece quando a gente fala de radiografia convencional e a gente fala dessas janelas em escala em cinza, né? Quando a gente tem um cinza, por exemplo, mais escuro na tomografia convencional, no exame de radiografia convencional, ele vai trazer um aspecto para a gente que é um aspecto que nós chamamos de radiolúcido, né? E é radiolúcido. E aquela escala em cinza mais claro, a gente chama de radiopaco, não é isso? Já na tomografia, não. Já na tomografia, a gente utiliza outras denominações, né, para poder caracterizar os tecidos, tá bom? Então, aqueles que têm tom de cinza escuro são chamados de hipoatenuante, tá bom? Como a gente está vendo aqui, ó. E a região hipoatenuante indica baixa densidade e tecido com menor atenuação do raio-x, como no caso da gordura, no caso dos tecidos moles, tá certo? Já
o tom de cinza claro, é o que nós chamamos de hiperatenuante, tá certo? E eles são representados aqui, nesse caso, indicando aqueles tecidos que têm alta densidade e com maior atenuação do raio-x, como no caso dos ossos, tá bom? E aqueles tecidos também que vão apresentar contrastes. E a gente tem um tom totalmente escuro, que a gente chama de ausência de sinal, que ele pode indicar a ausência de um tecido ou de estruturas com atenuação muito baixa, como no caso do ar, ou se o paciente apresentar alguma patologia, talvez aí seja um indicativo de que existe uma alteração que precisa ser estudada. Então, necessariamente o coeficiente de atenuação, né, que é utilizado pelo logarítmico de Rutherford, ele nos ajuda a determinar qual tipo de tecido está sendo avaliado e como é que a gente pode inferir alguma patologia que possivelmente possa ter ali. Nessa tabela aqui é só para mostrar para vocês a variação da imagem, tá? Como é que a imagem, a tonalidade ela fica, né? Quando ela está sendo calculada no computador, né? Então, você vai ter aqui a densidade meio de contraste, o valor, a imagem ela fica meio branca ou brilhante, que vai variar entre mais 100.000 Rutherford. O osso de 100 ela fica branca, a água ela fica de 0 a 6, essa cor cinza média aqui, e a gordura de menos 60 a 100, tá? Um aspecto bem escuro. E o ar, ele fica bem preto, tá? Regiões bem empretecidas é a região que tem ar. Essa região mais clara, branca ou branca brilhante, é a região ossificada. Bem, um outro elemento que é importante também na tomografia são as janelas, tá? O pessoal costuma chamar de janela aberta ou janela fechada. A janela aberta corresponde à janela óssea, que vai apresentar baixo contraste, e a janela fechada corresponde à janela das partes mole, que é chamada também de alto contraste. E janelamento vai ser escala em arbitrária, né? E quanto que vai aferir a largura e o nível dessa janela. Então, isso é feito se você me perguntar o que é a janela, né, eu posso te descrever como um parâmetro utilizado para que o computador ele possa ajustar e visualizar melhor determinadas estruturas e priorizar certas estruturas dentro e do contexto da lesão do paciente, entendeu? Então, o termo janela, geralmente ela vai se referir à intervenção específica de valores de atenuação do raio-x que são exibidos em tons de cinza, permitindo com que o médico ele consiga visualizar detalhes que são específicos dentro da imagem. Aí a gente vai ter aí, nesse caso, esses dois tipos de janela que eu falei para vocês, que é a janela aberta e a janela fechada. Observe aqui, ó, que nessa figura da esquerda, a gente pode verificar aí um realce das estruturas ósseas. A gente vê bastante as estruturas ósseas, né? O cérebro ele está todo cinza aqui, e eu não consigo visualizar os outros elementos que aqui estão, né? Por isso que eu classifico ela como janela óssea, porque ela enfatiza bem a janela óssea, né? Os aspectos do tecido ósseo. Já na minha direita, observe que o cérebro ele está com todos os elementos aqui e bastante diferenciado, né? Que você consegue ver vaso aqui, você consegue ver massa, você consegue ver muita coisa nessa figura aqui. Então, o que você pode inferir disso? Que a depender da necessidade que você tenha, você vai ajustar no computador para poder melhor visualizar. Ou a parte óssea ou a parte mole, entendeu? Então, suponhamos que a gente esteja no hospital, que tenha chegado o paciente com traumatismo craniano e que você queira visualizar, né? Saber se o paciente sofreu algum trauma, né? Sofreu alguma fissura, algum trauma ósseo, né? No cérebro. Você vai optar pela janela aberta, né? Ou pela janela óssea, que você vai conseguir visualizar melhor e vai te inferir se realmente está íntegro, né? A região aqui ossificada do cérebro. Agora, se você quer avaliar, né? Dentro desse contexto aí, se houve um inchaço, um edema, aí sim você vai optar pela janela fechada, né? Onde você vai ter alto contato, você vai observar se houve realmente um edema, se o paciente está com alguma região aqui demasiado. Então, a janela, os ajustes que você faz computacional para a janela, vai depender do que você queira, da sua real necessidade. E nós chegamos então ao contraste, né? Porque a tomografia com o contraste acaba sendo um exame de imagem de alta resolução e ele vai permitir com que nós possamos avaliar com clareza qualquer parte do organismo, primeiramente por conta do uso dessa substância para a formação da imagem, e dessa forma o contraste ele acaba servindo como detector fácil de lesões e de doenças graves, com mais precisão, obviamente. Então, o uso do contraste da tomografia computadorizada é importante, né?
E aí a gente acaba usando o contraste frequentemente na tomografia, né? Pode ser utilizado por via oral, pode ser utilizado por via endovenosa, por via retal. A gente utiliza por via retal quando o paciente ele apresenta perfuração ou qualquer tipo de porção no trato gastrointestinal, aí é mais fácil você fazer a tomografia por via retal. A gente também pode fazer uso de contrastes positivos e negativos. Os positivos eles acabam aumentando a capacidade de absorção da radiação ionizante, já os radiotransparentes, os negativos, ele diminui essa capacidade. O bário, ele geralmente ele é utilizado para o meio de contraste positivo, enquanto que o A ele é utilizado para o negativo. O do contraste positivo mais utilizado é a base de iodo, e o contraste positivo à base de bário também eles são utilizados numa escala menor, principalmente quando a gente vai utilizar para o sistema digestivo. O valor médio do contraste no paciente adulto é de 1 a 1,5 ml por quilograma, em crianças 2 ml por quilo. Quando você vai se submeter a uma angiotomografia, geralmente é aplicado 1,5 a 2 ml por quilo do paciente e a ingestão geralmente é por via oral. Então, antes de você decidir por injetar o contraste no seu paciente, antes você precisa tomar algumas decisões. Por exemplo, saber algumas medidas profiláticas precisam ser tomadas, como, por exemplo, hidratação e jejum. O paciente precisa se submeter. Então, em conclusão, todo paciente ele deve ser considerado de risco. Devemos considerar condições clínicas e patológicas antes da administração do contraste. Todo paciente deve ser informado da natureza e do risco do meio de contraste, e os meios de contraste iodados são seguros, né? Sim. Aqui são alguns exames que são utilizados na rotina da tomografia. Você pode utilizar exames de tomografia para diversos fins, né? Avaliação de diversas partes do corpo, como crânio, como seios paranasais, como, por exemplo, face, pescoço, tórax, região femoral, joelho, tornozelo. Você pode aplicar tomografia em várias clínicas, como pneumologia, cardiologia, neurologia, ortopedia. A tomografia do crânio, ela está muito indicada no caso em que a gente tem alterações pós-traumáticas, como hematoma, né, suspeitas de neoplasias, por exemplo, encefalias, hemorragias intracranianas, aneurisma, abscesso, alterações adquiridas ou... Bem, e aí a gente chega na tomografia do tórax, né? Geralmente ele vai ser indicado quando a gente não consegue visualizar os elementos na radiografia convencional. Muitas das vezes faz necessário o uso de contraste por via oral, endovenosa ou retal, mas geralmente, a maioria das vezes, a gente utiliza mesmo para avaliar o pulmão, a gente vai utilizar o contraste endovenoso, né? Geralmente a gente utiliza a tomografia para avaliar, né, o parênquima pulmonar, a região do intestino, para avaliar os grandes vasos, para avaliar o tromboembolismo pulmonar, processos infecciosos e também tumores em geral. A tomografia ela pode ser tecnicamente dividida em tórax de rotina, tomografia de tórax de rotina, tomografia de tórax de alta resolução, estudo dos vasos e estudo de tromboembolia pulmonar. Observe que alguns detalhes a gente consegue ver nitidamente na tomografia do tórax, como, por exemplo, a traqueia, essas regiões, esses filamentos espiralados são os bronquíolos, você consegue visualizar. E ela foi muito utilizada durante a infecção do SARS-CoV-2, porque ela acabava monitorando, né, o quadro evolutivo do paciente com SARS-CoV-2, que tinha e tem comprometimento pulmonar para aqueles que não se imunizaram, né? E alguns detalhes aqui que eu vou chamar a atenção de vocês na tomografia, a opacidade, né, que é o aumento da atenuação do parênquima, mas você também tem a consolidação, né, que na verdade é a opacidade que obscurece as silhuetas vasculares sem que haja perda do volume, tá bom? Você não consegue visualizar o vaso, mas é característica essa consolidação com essa opacidade. E outra coisa que é interessante aqui também é o famoso vidro fosco, que todo mundo comentou durante a pandemia, que a gente conseguia visualizar no exame de tomografia de paciente infectados com SARS-CoV-2, que é como se fosse esse borrão aqui, né? Onde a opacidade ela não escurece as silhuetas vasculares, e aí fica com essa característica aqui, tá certo? Então, parece que você tem uma barrofada ali, né? Aí ele fica meio que branco, né? Você tem uma fuga do líquido ali no leito vascular e linfático para a região do intestino, e aí ele vai se alargando, e aí ele vai tomando conta, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.